Olá, ouvinte! Chegamos ao 5º episódio de Café com Piqui, o primeiro podcast em Capelinha, todas as quintas-feiras aqui no Spotify, falando de política brasileira, meio ambiente, economia e outros temas. Hoje, primeira parte desse episódio, a gente vai discutir algumas notícias da semana. A gente vai comentar um pouco aqui sobre aquele episódio de racismo e trabalho escravo que vem acontecendo na colheita de uva no sul do Brasil. Primeiro, e contextualizando a notícia aqui, os procuradores do Ministério Público do Trabalho descobriu, após uma denúncia, alguns trabalhadores conseguiram fugir lá da fazenda, conseguiram fazer a denúncia na polícia militar e a polícia acionou o Ministério Público do Trabalho, que foi na fazenda de grandes marcas de vinho e suco, e descobriram trabalho escravo, pessoas morando em condições deploráveis, pagando absurdo nos bens de consumo de mercearia, As pessoas, os trabalhadores eram obrigados a comprar alimentos na mão do mercadinho da fazenda e assim a preços exorbitantes. Tudo isso claramente situações aí que remetem ao trabalho escravo, porque o trabalhador ele fica cerceado de sair daquele local, de buscar outras fazendas. Tinha vários tipos de coerção, há relatos inclusive de que os trabalhadores sofriam choques elétricos, acharam uma máquina de choque elétrico na fazenda. Assim, coisas absurdas, Agora parece que está se descobrindo que essas usinas de fabricação de vinho é um foco de trabalho escravo, Leva pessoas do Nordeste e da Argentina para esse trabalho, mas ele é também muito presente, já é sabido também nas colheitas de café do Espírito Santo, aqui de Minas também. A indústria têxtil tem muito trabalho escravo também, muitos deles bolivianos lá em São Paulo. Então o Brasil ainda, infelizmente, a sua elite ainda tem essa característica escravocrata até hoje, e a gente está aí com esses episódios. Isso vai continuar porque é funcional ao capitalismo brasileiro. Nossa elite ela nunca abandonou essa ideia de super explorar a mão de obra. A gente está inclusive em Capelinha também, de diferentes formas. Não sei se no trabalho escravo propriamente dito, mas a gente tem a superexploração da força de trabalho aqui, todo mundo sabe desses casos. Então, aí depois no rescaldo dessa notícia, a coisa veio piorando, vem mais relatos, por exemplo, da Câmara de Dirigentes Lojistas, uma similar à nossa SIAC aqui, lá da cidade de Bento Gonçalves, que soltou uma nota basicamente culpando o governo pelo trabalho escravo. É uma coisa absurda, culpando que haveria políticas assistencialistas demais e por isso o pessoal não queria trabalhar, e para isso teria que importar escravos, pessoas para serem escravizadas da Bahia. E depois surgiu a fala aí do vereador, que ficou famoso também, dizendo que não deveria dar a luxo a trabalhadores, então teria que buscar da Argentina, onde supostamente os argentinos seriam mais dóceis, mais afeitos a serem escravizados, que gerou inclusive reação na Argentina. Já tem deputado lá na Argentina cobrando explicações, já se descobriu que realmente tinha trabalhadores argentinos escravizados lá no Rio Grande do Sul, já buscaram nos arquivos aí, já acharam. Então a gente vai reproduzir aqui o vídeo do vereador, desse rescaldo aí desse acontecimento, ou seja, a pessoa perdeu o pudor de defender a escravidão, mesmo quando ela está ali descoberta e mostrada ao público. Um crime que a imprensa noticiou, todo mundo ficou revoltado, e o vereador teve ainda a cara de pau, assim, a coragem de defender esses atos. O patrão vai ter que pagar a empregada para fazer limpeza todo dia pros bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem papo. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário,
nojenta essa frase, né? Ela deixa, tem aí uma linha que fica implícita também, que além da questão da própria defesa desse trabalho escravo mesmo, tem a xenofobia, né? Essa crítica aos baianos que supostamente não trabalharia direito, não gostaria de trabalhar, esse estereótipo, né, reforçado aí. E tem também uma coisa que aparece aí, que ele basicamente parece que está defendendo que se cria uma linha pública de financiamento para contratar argentino, algo como São Paulo fez, né, no início do século, buscando italianos para substituir a mão de obra escrava, ou seja, aquela ideia de que há trabalhadores brancos e, enfim, mais aculturados ali ao trabalho braçal, ao trabalho honrado, e, né, essa ideia aí. Inclusive o vereador fala no vídeo aí que os baianos eles são sujos. Como assim sujos? Sujos em que sentido? Provavelmente é uma fala racista, né? Está referindo ao racismo. A gente sabe que a Bahia hoje é o estado com mais população negra no país e provavelmente esses escravizados aí, a gente já até pela condição socioeconômica conhece as estatísticas, provavelmente são todos ou quase todos negros também. Então ele remete que é preciso inclusive ir na Argentina buscar trabalhadores dóceis, limpos, seja lá o que isso signifique para ele, e o Estado, né, tem que financiar isso. Procure ele enquanto um vereador para ele buscar soluções. É lamentável essa fala, é nojenta, é racista. O que mais revolta é saber que isso provavelmente não vai dar em nada, esse cara vai continuar sendo vereador aí por muitos anos, não vai sofrer punição, não vai pra cadeia, que eu acho que deveria ir assim, sabe, quase de imediato. E é isso, né, ele teve coragem de falar isso em público. Imagina o que rola na conversa desses empresários, né, sem microfone, sem holofote ali, o cara teve coragem de ir numa tribuna pública gravado falar isso sobre o olhar de toda a cidade. Imagina o que ele não fala aí em privado com seus colegas empresários. Inclusive essa questão, né? A gente tem que estar sempre atento a escolher melhor as marcas. Essas marcas chegam em Capelinha, muitas pessoas consomem. Vamos procurar outro tipo de produto, né? Boicotar essas marcas é muito importante também. Bom, indo para a parte 2 do nosso episódio, que a gente entra na reflexão propriamente dita. Hoje estaremos falando novamente aqui de um tema capeliense, um tema local. Hoje eu propus a falar aqui das principais narrativas mentirosas, aquelas narrativas falseadas, duvidosas, enviesadas, que são discursadas aí pelo oficialismo capeliense. A gente vai junto aqui dissecar alguns desses grandes contos da carochinha que circulam por aí na cidade. Eu vou meio que fazer um trabalho de filólogo, que é analisar os discursos, como eles são propagados à população, e que tem esse propósito de defender a administração, que é legítimo, toda administração faz isso, mas como vocês poderão ver aqui que eu apanhei para a gente discutir, são narrativas incorretas por diversas razões. Diferentes razões tornam esses discursos um pouco falseados, um pouco descolados da realidade. De antemão, a gente precisa dizer que político ele vive de imagem, né? A palavra, a imagem, elas são as grandes armas do político. E note que eu disse palavra, eu não disse verdade. Eu disse que a palavra é a grande arma do político. Eu não disse a verdade é a grande arma do político. Muitas das vezes essas duas coisas estão associadas, mas muitas das vezes também estão desassociadas. A palavra de um político pode ser verdadeira ou mentirosa. E quando um político local, nacional, ele escreve ou fala, quando um prefeito ele faz live, quando a página da prefeitura escreve um texto, aquilo é um discurso com fins de atingir a população, de imputar uma certa narrativa, uma certa verdade, ou mesmo que seja uma verdade criada, né? A verdade ela pode ou não estar naquele discurso ali, escrito, falado na live. Então vamos ver aqui com a objetividade que essa verdade ela nem sempre acompanha esses discursos aqui em Capelinha. E é bom a gente lembrar que a gente está na era das fake news, né? Claro que Capelinha não fica de fora disso. Antes de iniciar, eu quero destacar que hoje eu vou analisar a narrativa, a linguagem, o método das mensagens. Não é a intenção aprofundar nas medidas que circulam com essas mensagens, com as políticas públicas que são anunciadas com essas mensagens. A intenção primordial hoje não é falar sobre a importância ou a desimportância de obra, das ações que são anunciadas. A importância é falar do que embala essas políticas, né? Do discurso que embala e vende essas políticas públicas.
E tem várias narrativas mentirosas mesmo que circulam por aí e que são propagandas políticas. E é isso, propaganda. E como propaganda, elas cumprem bem o papel ao emissor dessas mensagens, que no caso, oficialismo capeliense, a prefeitura, aos grupos políticos no poder, né? Elas são narrativas bastante efetivas até, visto que elas são repetidas inclusive pela oposição. Muitas das vezes, implicitamente, a oposição, os opositores estão aceitando essa premissa que são vinculadas nessas mensagens. Então, são alguns discursos que circulam por aí, eu apanhei alguns deles, alguns são realmente mais simples, outros têm uma engenharia um pouco mais complexa. E como eu disse, a gente vai analisar aqui não a política em si, a política pública, mas o discurso que acompanha tudo isso. A primeira dessas mensagens, dessas narrativas que a gente vai analisar aqui, ela diz respeito ao aeroporto, e ela voltou a circular essa semana. De início é preciso dizer que o aeroporto de Capelinha tem algumas virtudes e alguns vícios também desde sempre. Como virtude, ao contrário do que o Alexson costuma dizer, o aeroporto de Capelinha é um dos primeiros aeroportos de Minas Gerais que tem cartas aeronáuticas disponíveis e registradas nos órgãos federais. O aeroporto de Capelinha já é mapeado com muita precisão desde os anos 1980. E é um aeroporto que de certa forma, ele sempre esteve nos olhos das autoridades, mesmo quando era só um terrão aqui. Então, digamos, por exemplo, que um avião sofresse uma pane passando por aqui pelo norte de Minas, isso lá nos anos 80, 90, 2000, um operador de voo provavelmente já indicaria Capelinha como um local para um possível pouso de emergência. Isso porque esse aeroporto, mesmo quando ele era precário, ele já estava mapeado. Se o Brasil tivesse uma guerra, por exemplo, esse aeroporto ele já era sabido como um ativo nacional pronto para uso. Isso praticamente desde sempre, assim, desde os anos 70, 80. O DECE já sabia desse aeroporto, controladores de voo, força aérea. Vale ressaltar também que Capelinha teve voos regulares aqui nos anos 70, voos comerciais mesmo. Tudo operando ali quando o aeroporto ainda era um terrão. E pelas leis da época estava tudo regularizado, era uma espécie de homologação tácita, né, vamos colocar assim. É claro que a aviação ela ficou muito mais segura ao longo dos tempos, principalmente aí depois dos atentados de 2001, né? Então, Capelinha, o aeroporto de Capelinha teve ao longo dessa história essas virtudes, né? É um aeroporto do ponto de vista burocrático muito bem sabido pelas autoridades e tudo mais. E pelo lado dos vícios, esse aeroporto ele sempre esteve muito bagunçado na papelada que diz respeito às autoridades locais. Tem uma coisa que muito pouco se fala, por exemplo, e eu não sei direito por que disso, mas o aeroporto de Capelinha era até pouco tempo atrás, eu não sei se isso mudou, se bobear ainda é assim, é tido como um aeroporto privado. De quem? Não sei. Por que só aeroporto privado recebeu asfaltamento aí e obras com dinheiro público? Ninguém sabe. Será que foi só incompetência administrativa colocar como um ativo privado um bem público? É uma pergunta a se fazer. Ou será que ele realmente tem um dono? Tem alguém tem um papel daquilo ali, a propriedade daquele aeroporto privado, mesmo ele tendo recursos públicos? Por que está como privado nos órgãos federais e é assim que Brasília enxerga esse aeroporto? Enxergava até pouco tempo atrás, não sei, acho que com a homologação isso foi mudado. Então tem essas bagunças, mas sempre foi um aeroporto operante. Essa narrativa de tentar dizer que o aeroporto de Capelinha não poderia receber voo porque não estava homologado, isso é uma narrativa mentirosa. A homologação ela é uma espécie de joia da coroa, um documento final, definitivo e assim bastante necessário para a aviação comercial, mas a falta desse documento ele não impede ou autoriza voos em aeroporto. O aeroporto de Capelinha ele esteve embargado totalmente para voos durante um só período que envolveu aí o ano 2019 e 2020. Isso aconteceu porque faltou segurança mínima para a operação do local. E veja, 2019, 2020 já no mandato do atual grupo no poder. E esse embargo aconteceu como se os órgãos de controle percebeu que a cidade cresceu, construiu um posto na cabeceira da pista e nada disso foi comunicado, né, lá com Brasília. E como eu falei, nos anos 80 e 90 o padrão era outro. A aviação evoluiu muito em termos de segurança desde os anos 90, 2000 e começou a cobrar um pouco mais essas medidas, né, esses mapeamentos. Hoje
é necessário que um aeroporto ele seja cercado, ele tenha um padrão de mapeamento mais detalhado, uma maior comunicação entre o aeroporto local e os órgãos aéreos nacionais, e Capelinha não fazia isso nesses últimos anos, né? E, portanto, muito por causa da gestão do último mandato, esse aeroporto ele foi literalmente proibido de operar. Todo voo que aconteceu lá em 2019 ele foi irregular, né? E daí surge uma forma de ação política em Capelinha que nós na economia chamamos de doutrina de choque, né? Ela consiste em deixar uma coisa pública ou da sociedade deteriorar muito ali por ação ou omissão da política, dos prefeitos, enfim, para depois vender essas soluções e saírem como heróis. Isso é muito usado, por exemplo, na guerra. Muito usado também em períodos de crise econômica, tipo, o governo deixa a sociedade começar a ficar sem aposentadoria, inflação alta. Então tem isso, né, de deixar a sociedade deteriorar e a economia ficar ruim para depois surgir, olha, sabe o que está acontecendo? É que tem direito demais, a gente tem que cortar alguns direitos, vocês trabalhadores, vocês aposentados, servidores, tem que ceder um pouco para tentar ajudar essa crise, temos que fazer um ajuste fiscal. Isso é o que na economia a gente chama de doutrina do choque. Você deixa uma coisa piorar para depois você vender uma solução, que é o que foi usado aqui em Capelinha nessa questão do aeroporto. Ela veio na seguinte forma: ela deixou o aeroporto simplesmente virar clandestino por falta de coisas básicas. Não estou falando de coisas básicas, não estou falando de homologação, não. Estou falando de cercamento, de mapeamento, né? E depois veio a venda da solução que se apresentou na forma de: olha, gente, estamos quase homologando o aeroporto, a gente vai salvar esse aeroporto. E assim, a homologação do aeroporto de Capelinha é uma das maiores provas de falta de gestão aqui na cidade, que é uma outra narrativa que a gente vai analisar a seguir. Essa homologação é promessa do atual prefeito desde 2017, que é o ano do primeiro mandato dele. E essa demora toda não é porque a homologação é uma coisa complicada. Tem muitas empresas especializadas em fazer isso. Tanto é que quando realmente quiseram homologar o aeroporto, eles conseguiram fazer isso em um ano, que era basicamente adequar algumas coisas. Depois saíram vendendo aí como heróis, né? Enfim, foi a doutrina do choque em ação. Criou um problema, deixou ele agravar e depois vendeu a solução. Mas, de novo, a falta de homologação do aeroporto de Capelinha ela nunca impediu a existência de voos por aqui ao longo da história. E o nível de propagação dessa mentira ela é tão grande que chega até cômico a gente lembrar que existia voos aqui em Capelinha antes do Alexo Gomes supostamente homologar o aeroporto. Os cantores do Capelinense Ausente, da Expolita, do Festu, eles sempre pousaram aqui nos anos 2000. Teve um episódio assim do avião do Skank que pousou aqui em 2009 e na ida perdeu até uma porta aqui perto de Capelinha. Virou um caso de mídia nacional. 2014, teve a deputada que inclusive veio apoiada pelo Tadeuzinho, né, a Bruni, ela esteve aqui e fizeram um foguetório lá perto do aeroporto, que inclusive fez incendiar o eucalipto lá do lado. O próprio Aécio Neves, né, na inauguração do aeroporto em 2010, ele pousou no aeroporto. Então, estou contando alguns casos anedóticos assim, só para lembrar, havia voos em Capelinha antes de 2021. Os aviões pousavam aqui normalmente sem nenhum tipo de homologação. A homologação, gente, ela é uma espécie de alvará que permite uma nova gama de possibilidades e de conformidade mesmo com as regras atualizadas, né? Assim, o piloto do Skank, do Aécio, do Amado Batista, do Eduardo Costa, lá nos anos 2000, eles não olhavam a carta aérea e falavam assim: ih, rapaz, não vai dar para pousar lá não, né? O Alexo Gomes ainda não surgiu como herói para homologar aquele aeroporto. Mas como eu disse lá no início, a ideia é analisar as falseações desses discursos, a semântica dessas mensagens. A ideia não é opinar sobre a ação em si. Embora se eu fosse instado a dar uma opinião, é óbvio que é crucial que esse aeroporto esteja homologado. Já é inconcebível que ele foi construído assim sem luzes para voo noturno e uma vez inaugurado com essas várias deficiências, é inconcebível pensar que ficou mais de 10 anos com sucessivas administrações, sucessivos fiscais dos povos, que são os vereadores, que não foram lá e cobraram essas melhorias, né? Se eu tivesse a idade, o conhecimento de hoje lá em 2010, provavelmente eu seria o chato falando: oi gente, vamos com calma aí, hein? Construíram um aeroporto, mas não deram luz noturna para ele. Está sendo feito um programa cheio de corrupção, que foi o Proaéreo, né, do Aécio Neves. Não tem integração nenhuma com companhias aéreas, muito provavelmente não teremos voos comerciais aqui nem tão cedo. A pista tem um vão, tem uma depressão no final dela, então tinha vários problemas e já era sabido assim de muito tempo que deveria ter sido cobrado, né? Deveria ter sido feito da forma correta desde aquela época. E claro, se a gente criticasse isso na época, ia ter os gado, né, entre aspas, uma coisa que eu já comentei aqui, ia ter um gado da época falando:
Você gosta de cobrar essas coisas mínimas, porque você não comemora essa coisa boa, que é a construção do aeroporto. E tem gente falando, esse é o melhor prefeito da história, ter força política para trazer o governador e fazer o aeroporto, e todo aquele discurso de alienação que a gente já analisou aí no episódio passado. Em resumo, a homologação do aeroporto é uma coisa simples, relativamente barata e já deveria ter sido feita há muito tempo, pois ela tem um bom custo-benefício, mas isso não garantiria nada automaticamente, não garantiria voo comercial automaticamente. Então, até aqui a gente analisou um pouco esse falseamento desse discurso que roda o aeroporto, que roda essa homologação, que traz para a cena esse herói que surgiu com a homologação do aeroporto e agora tudo funciona por causa disso. É mentira, tinha voo antes disso, vai ter voo depois disso, independente ou não de homologação. O segundo discurso falso que é impulsionado aí pela administração, que rola bastante por aí, é esse de boa gestão. E esse é aquele discurso que, de certa forma, ele é o mais legítimo. É natural que toda administração ela defenda seus feitos, ela diga que está fazendo melhor, que é melhor do que a gestão anterior, que é uma gestão que está fazendo mais coisa do que os oponentes passados. É natural que isso aconteça, é legítimo e é esperado que a administração faça essas defesas do governo, né? Mas dito isso, para nós da sociedade civil, principalmente aqui numa cidade onde não tem imprensa, a oposição ela é de baixa intensidade, cabe a gente contestar tudo isso e ter um pouco um pé atrás, né? E por isso que eu digo que esse discurso de que tem a melhor gestão da história, ele não é bem assim. É bem incorreto dizer que não há gestão exemplar em Capelinha. Para isso a gente vai aos fatos, né? Em qualquer lugar do Brasil, uma administração que leva 4 anos, já está levando 4 anos, né? Provavelmente vai levar 5, 6, 7 anos, e que já atravessa aí 2 mandatos para construir um centro administrativo, não dá para chamar isso de boa gestão, né? Não é sinônimo de uma gestão exemplar um prefeito omitir informações sobre a propriedade de um terreno para um banco, construir esse centro administrativo e depois o banco descobrir e suspender o financiamento. Isso não é boa gestão, isso é prática histórica aí das gestões mais obscuras do Brasil. Aliás, o banco não acreditou nesse papinho de boa gestão, tanto é que ele não quis mais colocar o dinheiro nesse papinho, né? Descobriu que não era tão boa gestão assim. Quer outro exemplo de má gestão? Você demorar tanto para construir uma rodoviária, deixar mais de 6 meses parada para eventualmente usar no próximo ciclo eleitoral de novo, né? Usar uma obra que já está pronta com interesses eleitoreiros. É inconcebível você pensar que existe uma gestão exemplar em Capelinha, essa gestão retirar lâmpadas antigas para substituir por LEDs, mas pegar essas lâmpadas antigas e jogar lá no pátio, deixar tudo deteriorar, quebrar, enquanto tem tantos distritos aí, e até mesmo dentro da cidade, com ruas mal iluminadas, né? Faltando iluminação. Sabe, não dá para chamar de boa gestão uma administração que vê um problema como aquele da Decabrantes e agravando ao longo do mandato até tornar um problema social, ambiental, urgente e não ter feito nada, né? Esse grupo político aí, ele pegou aquela rua com vários erros, com falta de canalização da enxurrada, mas que ainda assim era uma rua, quando eles pegaram, era transitável. Era uma rua, né, propriamente dita. E sob os olhares deles, eles viram aquele local virar um imenso paredão com esgoto correndo a céu aberto, com risco de deslizamento e tudo isso aconteceu nessa gestão e, enfim, você não dá para chamar isso de uma boa gestão, né? Isso não é boa gestão. E embora seja esperado que um prefeito ele defenda a administração, é preciso a gente colocar em perspectiva crítica, de modo imparcial, desapaixonado, a afirmação como essa é a melhor gestão da história, a gestão que está fazendo coisas que outras nunca tiveram coragem de fazer, enfim. A administração ela desrespeita acordo judicial, ela insiste em manter aí quase 500 pessoas contratadas sem concurso, sem os critérios de impessoalidade, e chega ao ponto que a justiça cansa de ver essa situação e obriga, né, obriga a administração a demitir esses contratados, e a prefeitura, mesmo com essa ordem de demissão, ela deliberadamente, sabendo que teria que demitir, agiu covardemente e avisou os demitidos só na última noite, né, ali na última hora que teria uma demissão, sem aviso, sem nenhuma consideração a essas pessoas que, embora estivessem trabalhando ali do ponto de vista legal, de forma que deveria ter um concurso, eram trabalhadores que ajudaram muito a cidade, né?
esse executivo aí, ele não conseguiu, e eu falo no passado porque o mandato já está mais perto do fim do que do início. Ele não conseguiu dar uma diretriz clara de avanço, de resolução de problemas históricos da cidade. Como com a gestão que já vai para o 7º ano, ela ainda não conseguiu sequer reduzir a violência das enxurradas do centro, uma coisa de fato visível, né? Como que a gente chama de uma suposta boa gestão que deixa comunidades rurais 5 anos sem patrulhamento? Não encaixa. Então é pouco real essa história de que existe uma boa gestão, uma gestão exemplar, a melhor da história em Capelinha. Tem também uma terceira mensagem, uma terceira narrativa aí que a gente vai analisar, que ela vai voltar a circular muito aqui nas próximas semanas. Parece, inclusive, uma coisa inocente, parece preciosismo a gente ficar falando dela, mas a ideia, como eu disse lá no início, não é falar do programa em si, mas é falar da mentira que envolve essas políticas públicas, esses programas. Essa narrativa ela está relacionada com o programa que compra alimentos da população rural, né? E a comunicação oficial da prefeitura, as fotos do vice, do secretário lá com os alimentos, sempre dão a entender que é um programa inovador, criado pelo atual grupo do poder, mas não é. O programa de aquisição de alimentos, o PAA, ele nasceu no âmbito federal lá em 2003, ele é um irmão gêmeo do Bolsa Família. Ele existia em Capelinha aqui em mandatos anteriores também, de outros prefeitos. E eu até realmente desconfio que esse programa ele realmente foi ampliado nessa administração atual. Ele incluiu novos produtores, talvez ganhou mais musculatura de fato, mas ele já existia, por exemplo, no mandato do Zezinho da Vitalina, e a quantidade de alimentos entregues naquela época também não era desprezível, não, era muita coisa. O que acontece é que na época a publicidade era bem menor, né, como estão fazendo agora. Então, principalmente se você que não entende as políticas públicas ir para o campo, não tem muita afinidade com esse meio rural, não se deixe enganar. Embora eles queiram dar esse verniz de que é uma criação municipal, tem desembolso de dinheiro público municipal, aquela compra de alimentos é um programa e até uma imposição mesmo do governo federal. Vem verba de Brasília para o programa, que aliás é um dos programas mais elogiados aí na redução da pobreza no campo na década de 2000, e também ajudou muito na redução da fome na área urbana. Inclusive as cidades no norte e nordeste, que esse programa ele é ainda mais importante para a economia local do que é Capelinha. Lá na Unicamp eu tinha um colega, inclusive, que fez uma dissertação sobre a questão alimentar no Brasil, e esse programa era um dos programas que ele investigava lá na pesquisa e via a importância e destacou isso lá no estudo. Em síntese, o PAA ele não é um programa criado por essa gestão. Por mais que eles tentem passar essa mensagem, o PAA é um programa antigo do governo federal, já existe em Capelinha pelo menos uns 10 anos ou mais aí, e está comprando alimentos de produtores familiares. Veja, é uma coisa que pode parecer simples, despretensiosa, mas é uma máquina de propaganda tentando fazer você acreditar que tem muita coisa ali sendo feita com recursos municipais, com a gestão local, com ideias e programas locais, mas não é a questão. Eu acho que eles inclusive tentam tanto destacar esse programa federal porque efetivamente é uma das poucas coisas que está rolando em Capelinha para o meio rural, né? Então, tem tanta pouca coisa sendo feita para o campo que mesmo no programa federal eles tentam dar esse verniz, uma criação municipal muito efetiva e que está gastando muito dinheiro com isso, dinheiro municipal, mas não é o caso. Uma quarta narrativa que também circula muito por aí é que essa é uma administração com zero corrupção. O que também não é bem assim, principalmente se a gente pega todos os aspectos relacionados ao que é corrupção, que não é somente corrupção, não é somente pegar dinheiro público e colocar no bolso. A corrupção ela pode tomar diferentes formas. Uma licitação direcionada, uma omissão e demora para pedir o recálculo de um preço de combustível a favor do município, usar veículos públicos para fins privados, usar os carros da prefeitura nos domingos e feriados. O nepotismo também é uma forma de corrupção. Usar a máquina pública, os redatores e tudo mais pagos com dinheiro público para alimentar páginas pessoais nas redes sociais, páginas pessoais dos políticos, né? Tudo isso pode ser entendido como corrupção ou pelo menos como bastante imorais, né? Ações aí bastante imorais e contestáveis. Usar máquinas da prefeitura para trabalhar dentro de fazendas também é corrupção, ou você acha que não? Em Capelinha tem também esse escândalo que tem sido a realização do capeliense, né, ao longo da história, e principalmente se a gente pega os contratos do último galpão cultural. Tanto é que tem uma CPI aberta agora para investigar essas irregularidades. É bastante escandaloso o grau de ilegalidades que estão sendo descobertos aí pela CPI e na realização desse galpão. Teve
por exemplo, uma licitação anunciada, pouco anunciada inclusive, foi, acho que algo em torno de 24 horas antes da abertura do galpão para o público. E fizeram essa licitação assim porque já sabia quem ia ganhar, e o futuro ganhador já estava lá trabalhando no galpão, inclusive. Os vereadores detectaram isso aí, detectaram que tem várias outras inconsistências nos documentos. Não tem, por exemplo, pelo menos o documento que foi entregue até agora, a existência de uma conta bancária dedicada para monitorar a entrada e saída dos recursos gastos e recebidos ali no galpão cultural. Tem inclusive um jogo de empurra acontecendo aí entre secretários que nenhum quer assumir a responsabilidade da coordenação e da gestão do galpão na época do Capeliense. E isso aí é corrupção. E acho que nenhum vereador tem dúvida que a CPI que está aberta aí vai confirmar várias ilegalidades. Claro que vai ter vereador puxa-saco que vai passar pano, e a gente sabe que isso não vai dar em nada, não vai demitir irresponsável, não vai ter reembolso de prejuízo aos cofres públicos, mas tem algo acontecendo, né? E já teve inclusive uma outra CPI do Capeliense, isso uns 4 anos atrás, que também descobriu várias coisas esquisitas, cortesias doadas assim em demasia, tinha vários outros indícios de má gestão lá no galpão que pelo visto não foram sanados, e inclusive está aí com outra CPI aberta para analisar basicamente as mesmas ilegalidades que já foram apontadas lá atrás, né? Mas tem uma corrupção que já foi, inclusive, condenada em Capelinha. Uma que o vereador Ludo Piedade denunciou e que resultou aí na descoberta de desvios nas obras das pracinhas. Teve gente condenada a devolver dinheiro público, porque desviou dinheiro dessas obras, né? Só não teve processo criminal de prisão porque a nova Lei Nacional de Improbidade Administrativa ela praticamente legalizou o roubo, né? E você provavelmente nem sabia, né? Você que está ouvindo aí nem sabia desse superfaturamento, mas a pessoa condenada ela foi premiada a virar secretário e administrar outras obras da cidade. É como a raposa cuidando do galinheiro, né? Uma raposa nepotista, inclusive. E é curioso, né, que nessa narrativa de dizer que é uma cidade sem corrupção, um dos argumentos usados para sustentar essa forçada narrativa aí de inexistência de corrupção é de que haveria um arquivamento em série aí de diferentes processos. Meu amigo, se tem dezenas de processos impetrados aí por diferentes pessoas, por diferentes partidos e diferentes irregularidades e estão todos sendo arquivados, eu acho que isso abre um novo fronte aí de suspeita, né? Você vai entender o que eu estou falando. Então, assim, não é fato que Capelinha é uma cidade sem corrupção. Tem vários, o que eu chamo aqui entre os nossos colegas de partido e tudo, são vários microcrimes que acontecem em Capelinha que basicamente ninguém liga, a justiça deixa pra lá, a população também não reclama muito, não sabe, não fica sabendo, mas tem a corrupção em Capelinha, a corrupção na máquina pública de Capelinha, inclusive corrupção já comprovada e condenada, como eu já falei, que o Ministério Público já julgou e já achou essas corrupções aí, esses desvios. A quinta falsa narrativa que circula por aí, ela é bastante usada para esconder a incompetência. Essa é de todas aí a que você vai ver mais diretamente. Eu escolhi essa justamente porque é bastante observável aí, que é essa do programa Tapa Buracos, né? A desculpa usada nesse falso discurso é que estamos praticamente um ano inteiro no período chuvoso, né? Ou sob ameaça de período chuvoso. De dezembro a fevereiro, basicamente a desculpa é que a gente está na época de chuvas, e realmente está, né? Aí passa um tempo, muito pouco se faz, não tampa os buracos continuam fazendo aniversário de anos, de meses, aí já começa de novo lá no meio do ano a usar a desculpa de que o período da chuva está chegando, não adianta tampar agora que a chuva vai chegar aí daqui a poucos tempos e vai estragar tudo de novo. Então, assim, é um ciclo de desculpas que infelizmente muita gente acredita, né? Muita gente propaga essa falsa narrativa aí de período chuvoso não pode fazer nada, que vai estragar, o que já estamos no período chuvoso, ou que vai chegar o período chuvoso, usa essa desculpa de enxurrada para todos os buracos da cidade, mas tem muitas ruas planas aí que já estão com buraco há meses, alguns até antes desse período chuvoso atual, né, de últimas chuvas. Então, cabe uma pergunta assim, por que Capelinha tem mais buracos do que as cidades da região? Por que as ruas, mesmo as ruas planas aqui que você compara com outras de outras cidades da região, elas estão muito mais feias do que, né, nessas outras cidades? Por que o serviço de tapa-buraco em Capelinha tem que ir embora todo ano, toda chuva, né? Por que eles não duram? Então, qual a tecnologia que usa aqui que é tão mal feita? Então, assim, em síntese, essa é uma narrativa que ela é também bastante incorreta, principalmente se você contrapõe aí com a realidade de outras cidades da região.
região e que começa a recuperar ruas muito antes daqui. Permanece um período maior de recuperação de ruas e tem ruas planas lá. Igualmente as ruas planas aqui, as de lá estão muito melhores, sofrem bem menos impacto, ficam buracos muito menos tempo. Por fim, e digo por fim para o podcast não ficar muito longo, acho que a gente poderia fazer pelo menos umas 3 partes aí de narrativas mentirosas. A sexta da narrativa inverídica que eu vou tratar aqui, eu vou falar de forma mais teórica, porque ela é uma grande metanarrativa, ela não necessariamente ela é dita com todas as palavras, com muita claridade, mas ela está na cabeça aí. Principalmente do Alexo Comas, que está basicamente desde 2016 em modo campanha, que é essa grande narrativa de uma suposta revolução acontecendo em Capelinha. Essa é, de certa forma, uma narrativa, uma metanarrativa de construir a ideia de uma cidade que está revolucionando, né? Está mudando. Todos os outros discursos que a gente já analisou aqui, ele está debaixo desse guarda-chuva. Então, aquela coisa de você dizer que Capelinha é basicamente uma cidade indo para o futuro, né? Tanto é que tinha aí alguns programas que fracassaram redondamente, aí chamando, como é que é, Capelinha do futuro, coisas do tipo, Capelinha 20 anos em 4, alguma coisa assim, que não é verdade. Capelinha é uma cidade que, a meu ver, e todos os dados indicam aí, Capelinha é uma cidade proporcionalmente, vamos chamar assim, estagnada. Ela está crescendo, porque é natural, o Brasil vive um crescimento demográfico, então a cidade está crescendo estagnada. A gente não está abrindo aqui novos frontes de atividades comerciais, industriais, muito do que Capelinha está evoluindo, e a gente vai falar um pouco dessa palavra evoluir, muito do que Capelinha está evoluindo, ela é pela iniciativa privada, não é de políticas públicas, né? Tanto é que, como a gente já até destacou aqui nesse episódio e no outro, Capelinha vive aí sofrendo por causa de chuvas há muito tempo, isso não foi solucionado. Então, como você fala uma cidade que está revolucionando, se o principal problema da cidade ele continua visível e piorando a todo ano, né? Capelinha é uma cidade que não abriu empregos de qualidade. Então, assim, Capelinha não está revolucionando. Capelinha está no máximo evoluindo, mas ao meu ver está estagnada. Então a gente tem que falar um pouco dessas 3 palavras. Evoluindo é uma coisa que, de certa forma, ela é mais linear, ela é um pouco mais discreta, né? As pessoas, os países, elas muitas vezes estão nessa coisa de evoluir, né? De sair de um patamar e ir para outro patamar, sem necessariamente mudar muito da ordem vigente, sem mudar muito da economia. Evolui, cresce ali numa curva ascendente, mas progressiva. Né? Revolução, que acho que é a ideia que o Alex tenta passar, que a gente vive em Capelinha, que é uma ideia que você está indo no rumo, depois você revoluciona tudo, você dá um giro ali, e aquilo dá um salto exponencial, cresce de uma vez. Na economia a gente vê, né, seria aquele gráfico que vai de uma certa forma crescendo um pouquinho, depois muda um governo e sobe demais. É o que aconteceu na China, né? A China vinha crescendo sua economia muito pouco, depois dos anos 70 que ele explodiu, virou hoje aí a segunda maior economia do mundo. Então, em síntese, a gente não vive uma revolução em Capelinha, que é essa ideia de crescer demais, de crescer rápido, de mudar todos os patamares de uma hora para outra. E estagnação, que eu acho que é o que está acontecendo, é uma coisa de você estar, de certa forma, parado no tempo, ou pelo menos mantendo as coisas, que eu acho que é o que acontece em Capelinha. Né? Você vê, por exemplo, as ruas, você não tem um novo fronte de grandes ruas sendo asfaltadas, você está basicamente mantendo as antigas, está basicamente, inclusive, precisando muito recapear ruas antigas. Isso é manutenção, isso é estagnação, isso aqui não é um fronte que você olha e fala, olha, revolucionou demais, era uma coisa, você tirou uma fotografia, era uma coisa, e agora você nem reconhece porque é outra coisa. E essa ideia ela é construída de fato, assim, mostrando muita coisa num curto espaço de tempo, muita coisa nas páginas da prefeitura, mesmo coisas mínimas, muito pequenas, coisas, promessas, assim, o que eu falo muito no meu Facebook é o tal em breve, né? Em breve vamos fazer isso, em breve isso vai estar chegando em Capelinha, em breve o programa vai estar, isso em breve nunca chega, esse programa depois passa um tempo e todo mundo esquece, mas no momento exato ali, naquele dia, aquilo gera uma certa bolha de otimismo, né? Olha, em breve vai chegar em Capelinha a fábrica da Heineken, por mais que isso pareça assim absurdo para quem conhece de fato a economia, conhece vê o que está acontecendo, as pessoas
pessoas, mesmo as pessimistas, assim, ela olha, talvez realmente venha a fábrica da Heineken em Capelinha, mas a prefeitura postou isso lá sabendo que isso nunca viria a acontecer, sabe? Que a chance era de 0,0001%. Então vai jogando essas coisas pequenas que acontecem na cidade, essas pequenas conquistas, essas promessas de um futuro brilhante assim, e isso vai acumulando, dando essa ideia de uma revolução acontecendo em Capelinha, mas não. Se você pegar, sei lá, a pior cidade do Brasil, o pior prefeito do Brasil, a pior administração, ela provavelmente conseguiu lá renovar sua frota de ambulância, provavelmente o pior prefeito, o prefeito mais corrupto do país, ele conseguiu verba para asfaltar uma rua grande. Isso aqui não é diferente de Capelinha, gente. Aqui a gente está conseguindo coisas de governo federal, tratores, ambulância, renovando frota, porque isso é basicamente recuperar a depreciação desses produtos, desses equipamentos. E isso não é a revolução acontecendo. Isso aqui, a revolução seria se a gente tivesse, sei lá, por exemplo, analisando essa questão de carros, por exemplo, que é uma coisa que eles usam muito, né? Se tivesse, digamos, 30 veículos municipais e ao final da gestão isso pulasse para 180, sabe? Isso aí você poderia chamar de uma revolução que aconteceu. Uma coisa seria, sei lá, você ter 70% da cidade asfaltada e ao fim da gestão isso chegar a 99%. Isso também não aconteceu em Capelinha. Então, onde está essa revolução acontecendo? Ela não está, né? Então, a ideia então é que Capelinha ela está estagnada, ela no máximo ela está evoluindo a passos mais lentos, né? O que não é um demérito. Como eu disse, a grande maioria das coisas na economia, na vida, na sua vida pessoal, ela acontece evoluindo, não é revoluindo, vamos dizer assim, né? Então, sempre que vocês verem esse choque de publicidade, muitas coisas, muito em breve, muito encontro com deputado, com não sei o que, estamos indo em Brasília, vamos conseguir isso, vamos fazer aquilo, isso aí está tentando passar para você essa narrativa de que a gente vai viver ou está vivendo um grande salto, né? Uma grande evolução, que não é verdade. Para ter uma revolução em Capelinha acontecendo, assim, algumas coisas teriam que acontecer. Eu vou chutar aqui, porque isso poderia vir de vários ângulos, mas poderia ser, por exemplo, criar um polo calçadista na cidade, chegar a uma universidade federal, uma própria grande indústria, surgir novos ramos assim na agricultura, tipo Capelinha começar a ser uma cidade do boi, uma cidade da batata, do abacaxi, e isso não está acontecendo. E você vê, sabe, a cidade, o mercado lá está abandonado há muitos anos, o problema da chuva que não melhora, todo ano continua a mesma coisa. Aqui Capelinha já não tem empregos bons, é tudo empregos precários, precarizados, como a gente já viu no último episódio. Então, que revolução é essa? Onde Capelinha está revoluindo? E revoluindo é uma palavra nova aí que eu estou inventando, né? Não tá, eu acho que essa é a metanarrativa que vocês têm que ter em mente, que é a ideia que eles tentam passar e que não está acontecendo. E não sei por que esse pavor deles, de certa forma, de dizer que a cidade está só evoluindo, sabe? Dizer que não, nós somos uma boa gestão, estamos fazendo o dever de casa aqui, mas eles querem passar a imagem de que não, essa é a melhor da história, estamos fazendo algo que os outros nunca fez, o que é mentira. Pega, por exemplo, eles falam que os outros prefeitos nunca fizeram programas de enxurrada, de trabalho pluvial, que é uma mentira, e eles também não estão fazendo nada de grandioso nessa área. Mas você pega ali, por exemplo, para cima da Praça Norma Pimenta, né? Ali já no bairro Piedade, aquilo ali era um problema imenso, quase igual a Deca Abrantes. Um prefeito foi lá e estancou aquele problema, fez bueiro, calçou aquilo, fez muro de arrimo, não sei bem o que a engenharia usou ali, aquele problema cessou. Então tem várias coisas. A cidade, ela tinha manilhas aí, tem manilhas debaixo da cidade que dura 30, 40 anos e não foram eles, obviamente, que fizeram. Então essa ideia de, a gente revoluiu, de novo, uma palavra que eu estou inventando aqui, a gente revoluiu e fez coisas que nenhum outro fez. É mentira, já tinha muitas outras coisas que estão praticamente melhorando ou mantendo coisas que outros criaram, né? E é isso, esse episódio de hoje, a gente fica por aqui e quero que vocês discutam lá no grupo Telegram qual outra narrativa que incomodam vocês, que vocês percebem aí na cidade que não é bem assim, né? E se vocês concordam principalmente com esse último ponto que eu coloquei aqui, dessa grande ideia de construir a imagem de uma revolução acontecendo em Capelinha, que para mim, obviamente, não é uma verdade. Então é isso, esse foi o 5º episódio de Café com Piqui. Peço para você
seguir lá no Spotify. A gente está colocando agora também no YouTube. Se você quiser compartilhar aí para um amigo, para um primo, para um parente, para um político, mande esse episódio lá nos seus grupos de WhatsApp e vamos seguindo aqui, debatendo esses temas de capelinha do Brasil e do mundo.